Olá, amores! Como vocês estão? Professora Maíra aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Venha comigo, que hoje nós temos um assunto legal para estudar. Como competências, vocês irão aplicar os conhecimentos gramaticais contextualizados às diferentes situações de produção e de leitura de textos orais e escritos, considerando aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos e fonéticos. Ao final da aula, vocês irão estabelecer relações entre a regência verbal e os casos de uso de crase. Saber também usar o acento grave, indicador da crase, de acordo com o padrão culto da língua. Então, hoje nós vamos trabalhar com a crase, uso correto da crase. Com crase ou sem crase? Professor, o que é crase? Para começo de conversa, quero dizer para vocês que a crase não é acento, tá bom? Vamos lá. Aqui nós tem gente que acha que crase é o nome do acento. É grave. Então, nós vamos trabalhar com o acento grave, que é o indicador da crase. Percebam aqui o gato, o que é que ele está fazendo? Ó, A. E ali, a Carminha, A. Então, se eu unir o A do gato com o A da Carminha, vai dar o quê? 2A. Então, e esse A, que é a junção da preposição com o artigo, recebe um acento grave. Então, quando falamos sobre crase, nós percebemos que a crase não é acento, e sim o nome sinal, o nome deste sinal que nós temos lá é acento grave. Bora lá. Então, professora, vamos lá, vamos conceituar. Muita atenção, que é um assunto complexo, e para isso eu vou precisar de 2 aulas. Vamos lá, eu tenho um verbo ou nome dentro da sentença. Esse verbo ou nome, ele exige preposição. Aquele azinho lá do gato exige uma preposição. E depois nós vamos ter um substantivo feminino que admite um artigo. A união, a junção desses dois, preposição e artigo, é que é o que chamamos de crase, ok? Então, vamos lá. De modo geral, a crase é a fusão. Então, a crase não é um acento grave, e sim a fusão na escrita e na fala de 2 vogais idênticas. Qual é a vogal que a gente vai trabalhar aqui? A vogal A. São elas a preposição a com o artigo a, ok? Então, são elas a preposição a com os artigos o a no singular ou o as, né, no plural, marcada pelo acento grave. Então, existe a vogal, 2 vogais formadas pela fusão da preposição com o artigo, e em cima desse A, dessa vogal, encontra-se se encontra na realidade o acento grave. Então, vamos aqui, preposição mais artigo formou a crase. Professora, tem regra? Tem. Então, se liga aqui na regra que vocês vão acertar. Quando é que eu uso a regra geral? Para ter crase é necessário existir preposição. Só usamos a crase em palavras femininas. Então, vamos lá. Primeira regra, eu não vou trabalhar com todas, vou trabalhar com algumas apenas. Uso da regra. Olha o ao ali. Então, vamos lá. Substitua a palavra depois da qual aparece o a ou o as por um termo masculino. E se o a ou o a se transformar em ao ou aos, acontece crase. Professora, o que é isso aí? Vamos lá. Eu tenho uma sentença aqui. Larissa voltou à cidade natal. Como é que eu sei que esse A aqui é um A acraseado? Como é que eu sei? Primeiro eu vou olhar para o termo anterior, que é o regente, que é o voltou a. Depois eu olho para o termo posterior, que é o regido, cidade. Então eu tenho voltou, que exige a preposição, e eu tenho cidade, que é um nome, e nesse nome, uma palavra feminina, a gente vai saber o seguinte, que foi que a regra disse? Se eu trocar por uma palavra masculina, eu troquei cidade, a cidade, que é a palavra feminina, por país, que é uma palavra masculina, como é que a gente fala, né? O país. E nessa construção eu precisar trocar o a por ao,
isso quer dizer que cabe uma crase. Então, Larissa voltou à cidade natal, eu troco. Larissa voltou ao país natal. Se tiver sentido, gente, beleza? Acraseado. Na segunda sentença, eu me referi à diretora. Foi o que eu disse agora, termo regente é referir a, e o termo posterior, que é o regido, é a diretora. Então, eu troco diretora por diretor, se no sentido caber o ao, aquela sentença recebe o a craseado, né? Então, nós temos um caso de crase. Eu me referi à diretora, eu me referi ao diretor. Outra circunstância aqui que nós vamos ver, o uso da crase, é o para a. Nome geográfico, nós vamos utilizar em nomes geográficos. Se vocês substituírem o a ou as por para a, se o acento for para a, use a crase. Se o certo, na realidade, viu, gente? Opa, se o certo for para a, use a crase. Olha duas sentenças aqui. Marisa foi à França. França, palavra feminina. Mas vamos ver. Como é que eu sei? Substituindo. Ó, nome geográfico. Maria foi para a França. Se tiver sentido, gente, recebe crase. Mas olha ali. Marisa foi a Curitiba. Se eu trocar o a por para a, tem sentido? Vamos lá. Marisa foi para a Curitiba? Tem sentido? Não. Só dá certo se colocar Marisa foi para Curitiba. Então, se eu não posso colocar o para a, não recebe crase. Ok? Vamos lá. Outra, o da. Se o de se transformar em da, a crase. Se o de não se alterar, não usa crase. Vamos aqui. Marisa retornou à Itália. Se eu troco, Marisa retornou da Itália. Se o da tiver sentido, recebe crase. Mas olha lá, Marisa retornou a Roma. Se eu mudar, lembre-se que eu estou mudando o verbo também, viu? Marisa retornou de Roma. Não tem. Então, duas situações aconteceram aqui. Eu troquei o verbo, o termo regente por outro verbo, retornou, voltou com a mesma significação. E quando eu fiz isso, na primeira situação aqui, sentença, eu pude colocar o da, então recebe. Mas se eu precisar colocar o de ao invés de da, não recebe crase. Ok, meus amores? Em locuções adverbiais, prepositivas femininas, leiam nos slides quais são essas palavrinhas, essas expressões, vocês vão atribuir a crase. Então, sua mãe saiu às pressas. As pressas na locução adverbial recebe crase. Às vezes, à noite, leve minha sobrinha ao parquinho. Locução adverbial. Nós temos aqui um quadro com várias palavras. E nós vamos ter também pronomes demonstrativos, o a inicial dos pronomes demonstrativos, como aquele, aquelas, aquilo, e o seu plural é craseado quando o termo regente pedir a preposição a. Eu tenho aqui, ó, cheguei àquele lugar. Se eu substituir o pronome aquele por a este, e se mantiver o sentido, a crase. Ok? Então, vamos lá. Cheguei a este lugar. Tudo bem? Lá. Recebe crase. Tá vendo? Cheguei àquele lugar. Então, eu tenho cheguei àquele lugar e, ao contrário, mudando, né? Eu substituo por cheguei a este lugar e vou perceber que existe a crase. Ok? Então, outro caso que nós vamos ver aqui como especial, nós temos a palavra casa. O que é que acontece com a palavra casa? Quando é que eu uso? Né? Nós temos uma regrinha que diz que nós não podemos usar a crase na casa, mas se tiver identificado, nós podemos. Então, chegamos cedo à casa, não recebe crase. Mas se eu colocar, chegamos cedo à casa de quem? De meus pais. Se eu especificar, recebe a crase. Então, casa só recebe crase se tiver especificada. Do mesmo jeito, terra. Exemplo, os pescadores voltaram à terra. Com sentido de chão firme, gente, não recebe. Mas se eu disser, ele voltou à terra dos avós. Então, se eu especificar, né, com sentido de lugar especificado, receberá a crase. Tudo bem? Então, agora que a gente viu no início da crase, nas próximas aulas nós vamos ver a continuação, beleza? Agora eu quero que vocês façam esse desafio.
O que é que nós temos aqui? Algumas placas. A crase está no nosso dia a dia, em placas, panfletos, cardápios. Observe as placas que se encontram no slide e respondam aqui a letra A. Você acredita que as placas estão escritas corretamente? Sim ou não? Observe o uso do A, ok? Sim ou não? Nós estamos trabalhando com crase. Depois você assinalar sim ou não, você vai dizer o quê? Vai justificar. Sim, por quê? Não, por quê? Beleza? Então, no mais, agradeço a todos vocês por estarem assistindo essa aula. Nós estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede, sempre à disposição de vocês. Então, curtam, compartilhem e fiquem com a gente sempre. Beijo e até a próxima aula.